Você já percebeu que tem uma voz falando com você o dia inteiro? Tem uma voz aqui, ó, dentro da sua cabeça, falando com você o dia inteiro. Principalmente naqueles momentos que você faz alguma coisa errada, quando você não consegue fazer alguma coisa, quando você tropeça, quando você se machuca, quando alguém fala alguma coisa sobre você que você não gosta. Você já parou para perceber quanto tem uma voz aqui interna falando com você o dia inteiro? Agora me responde uma coisa, essa voz interna fala com você coisas positivas ou coisas negativas? Porque quando eu comecei a reparar a minha voz interna, eu achei que 99% era negativo. Nossa, como eu reclamava. Como eu falava mal de mim. Qualquer coisa, eu não me achava capaz, não conseguia, falava que eu era burra, que isso não era pra mim, que eu começava, tinha coisa que eu começava muito animada, mas logo vinha uma vozinha, daqui a pouco você desanima. Eu não sei você, mas foi pesado observar isso pra mim, mas ao mesmo tempo foi um presente. Porque essa voz interna, esse diálogo interno, diz muito o que a gente pensa sobre a gente. Começar a observar esse meu diálogo interno me fez entender, reconhecer o que eu penso sobre mim. E isso foi muito importante para mim. Começar a entender que eu falava muito mal de mim, que eu mesma não acreditava em mim. No início foi um pouco chocante, mas depois foi um impulso para fazer uma mudança. Não digo que foi fácil fazer essa mudança, tá? Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e alguma coisa, tipo, não sei, 2 anos e meio, tentando falar bem de mim quando eu falava alguma coisa ruim sobre mim, mas não era. Só não conseguia, porque não era verdadeiro, né? Eu fazia alguma coisa negativa, falava alguma coisa negativa no meu diálogo interno, e logo em seguida, eu falava algo positivo sobre mim, mas eu não acreditava, porque foram tantos anos falando negativo que não vai ser no primeiro mês que vai conseguir acreditar em algo positivo, porque são muitos anos falando, muitos anos gravando ali no seu subconsciente coisas ruins sobre você, né? No caso, sobre mim. Foram muitos anos ali falando. Você não é capaz, você não consegue, você é burra. Tudo tem que ser no sacrifício, né? Mas chegou uma hora que bateu na bunda. Que chegou uma hora que eu falei, cara, eu não aguento mais esse diálogo interno falando mal de mim. Eu não aguento mais eu falando mal de mim o dia inteiro. Eu não aguento mais. E nesse período de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, eu ficava falando frases positivas, mas como eu falei, né, não ressoava, não era verdadeiro. É óbvio que não vai ser verdadeiro, porque, como eu falei, né, muitos anos falando mal de mim. E aí chegava uma hora que eu desistia, parava de falar coisas positivas, continuava a vida, daqui a pouco eu voltava a falar coisas positivas, li livro, sempre, né? Tô sempre nesse processo de ficar lendo, de ir atrás, de ver vídeos. Isso ajuda muito, porque vai te dando conhecimento aos poucos, né? Tem gente que é mais rápido, abre a mente assim muito rápido e já absorve todo o conhecimento e já muda. Eu não sou assim, eu não sou esse tipo de pessoa que absorve muito rápido. Eu preciso de bastante conteúdo, bastante conhecimento ali para chegar uma hora e falar: caraca, ok, agora faz sentido, peraí. Então, assim, eu precisei de bastante tempo, bastante conteúdo, bastante leitura. E aí, essa parada também de ficar visualizando, para mim não era muito fácil. Nossa, que dificuldade era visualizar alguma coisa. E principalmente visualizar e sentir. Porque você tem que sentir, né? Por quê? Como é que funciona? Quando você tá falando mal de você, você sente. Se você começa a se observar, você vai sentir que tem uma sensação ali ruim junto com o seu pensamento, né? Aquela sensação de vítima,
de fracassada, de incapaz. Tem ali uma sensação de se sentir rejeitada, abandonada. Tem uma sensação. Começa a se observar. E aí que funciona. Porque como que funciona isso? É simplesmente isso. É um pensamento com uma sensação e você emana. Quando junta o pensamento e a emoção, você está emanando essa vibração para o universo e você vai receber isso de volta. Então, quanto mais eu falo mal de mim, mais cenas eu vou ter para continuar falando mal de mim. As cenas, né, o externo vai mostrar aquilo que eu penso sobre mim. A minha leitura sobre o externo vai ser sempre sobre o que eu penso sobre mim. Por isso que tem casos de a mesma cena, várias pessoas e cada um vai dar o seu relato diferente, porque cada um tem a sua história interna, né? Tanto a parte de, né, de onde cresceu, a educação e sobre tudo que pensa sobre ela, todas as crenças que ela tem, os traumas que ela tem, tudo que ela tem. Então, cada pessoa vai dar vai fazer uma interpretação diferente de cada fato. E aí é muito louco perceber isso, né? Eu falo isso muito por causa também do meu marido, né? Tem coisas que a gente tá na mesma cena, eu vejo diferente, ele vê de outra maneira. Porque isso depende de que cada um pensa sobre si. E isso também faz a gente ler o externo conforme o que a gente pensa sobre a gente. E aí tem, né? E falando sobre a física quântica, né? Que é isso que eu tava falando, quando tem um sentimento, um pensamento, mais um sentimento, você emana isso para o universo e é isso que você vai receber. Isso não tem como contestar, é lei, é assim que funciona. Então você manifesta tudo que é bom e tudo que é ruim para sua vida. Porque a gente tá sempre pensando e sentindo alguma coisa. Não sei você, quando eu comecei essa minha vida de estudos, para começar a me livrar, né, me sentir mais livre, mais feliz, com menos sofrimento, quando eu comecei a estudar para poder realmente entender minha essência, quem eu sou. No início é muito difícil você simplesmente acreditar que você é um ser divino, que você é filha de Deus e tem todos os atributos de Deus. Teoricamente, ok, mas sentir isso é outro, né? Tá em outra fase sentir isso. E aí para mim ficava muito distante. Só que é assim que funciona mesmo. Tudo que você sente, você tá emanando pro universo, o universo só vai te devolver. Não importa se é coisa ruim ou se é coisa boa, ele vai te devolver, porque é assim que funciona. Não tem nada a ver, não é castigo de Deus, né? Como várias pessoas falam, nossa, eu merecia isso, né? Deus tá me dando isso, eu mereço. Não, é uma lei. É uma lei universal. Tudo que você pensa e emana, né? Tudo que você pensa e sente, você tá ali emanando essa vibração para o universo vai te devolver. Por isso que tem várias gente que você fala, nossa, como é que aquela pessoa consegue tanta coisa, aquela pessoa tão ruim, tão sem noção, tão ignorante. É porque é uma lei, não importa se a coisa é boa, se a coisa é ruim, não importa se a pessoa é má, se a pessoa é boa. Se ela tá querendo algo, ela tem um pensamento claro sobre o que ela quer e ela sente, tem uma coerência entre o pensar e o sentir, ela tá emanando, ela vai receber. Não importa se ela é boa, se ela é má, não importa. E aí, isso ficava na minha cabeça, né? Eu falei, cara, se é assim que funciona, eu tenho que parar de ficar manifestando só coisa ruim na minha vida. De tanto que eu falava que eu era incapaz, que eu não conseguia, que eu não tinha valor. E aí, foi o que eu falei, né? Tem hora que bate na bunda e aí tem que começar a fazer algo. Eu falei, cara, eu vou continuar repetindo, vou voltar a fazer as frases positivas, mas dessa vez eu não vou parar mais. Eu vou fazer até continuar, até sentir. E foi o que rolou. Fiquei muito tempo ficando repetindo frases. Quando vinha diálogo interno falando mal de mim, eu falava uma coisa positiva. Mesmo sem sentir, mesmo sem acreditar, eu fiquei falando, falava Ho'oponopono. Chegou uma hora que, cara, eu senti.
algo tímido, mas tinha aqui uma sensação. Rolou, comecei a sentir tímido, mas tinha. E isso me empolgou, me fez querer mais. Falei, agora eu vou. E aí fiquei. Cara, é treino. Foram 30 e poucos anos falando mal de mim, não vai ser em 1 mês, 2 meses que eu vou me sentir linda e maravilhosa. Então tem que trabalhar. E eu fiquei trabalhando. Até que hoje em dia eu já consigo sentir, eu já consigo, sabe? Quando eu penso algo negativo sobre mim, eu já consigo falar algo positivo e já consigo sentir uma emoção gostosa. Eu já consigo visualizar quem eu quero ser no futuro. Eu já consigo sentir agora quem sou eu. Então, assim, o que eu posso falar para você é não desista, não desista. Continua fazendo, continua. Uma coisa muito importante que eu percebi nesse processo todo é que as frases que eu fazia eram frases muito radicais. Por exemplo, se eu falava assim, ai, cara, que eu sou um fracasso. Aí eu falava, não, eu sou um sucesso. Ai, caraca, eu sou incapaz de fazer isso. Não, eu sou capaz. Isso não funcionava muito para mim, porque era uma coisa muito radical. Era impossível acreditar que eu era um sucesso, se era capaz, se eu falava tão mal de mim. E aí, depois de muito tempo, que eu aprendi que eu posso ser mais amena, que eu posso ser mais, vamos dizer assim, realista no meu momento presente, nas frases positivas. Então, se eu falava, eu sou um fracasso, eu posso falar, eu estou aprendendo. Isso soa melhor para o meu cérebro. Ele aceita com mais facilidade do que eu falar, eu sou um fracasso, eu sou um sucesso. Então eu falava, eu estou aprendendo. Agora, se eu falava assim, alguma coisa assim que deu errado, eu falava, eu nunca faço nada certo. Aí eu falava, nem tudo sai como eu queria, mas eu posso melhorar. Então são frases que você pode pensar, qualquer coisa você pede ajuda pro chat GPT também, de como você pode falar a sua frase positiva, dependendo do que você fala mal de você, de um jeito mais ameno, para você poder aceitar com mais facilidade o seu processo ser mais rápido. Eu demorei a fazer isso. Então essa é uma dica importante que eu tô dando, caso você queira começar a sua jornada aí de autoconhecimento e de menos sofrimento na sua vida e mais leveza. E outra coisa importante também, que do mesmo jeito que a gente ficou falando mal da gente por muito tempo e a gente começou a acreditar nessa mentira, a gente vai fazer o mesmo processo falando coisas positivas. Temos que ficar bastante tempo falando coisas positivas até a gente acreditar. Porque a gente vai acreditar nisso. Eu tô te falando porque eu estou acreditando que eu sou legal, eu estou acreditando que eu sou capaz e que eu consigo fazer as coisas que antes eu não acreditava e agora eu consigo. Então, funciona. E isso, né, tanto na neurociência, né, cientificamente isso já é comprovado, porque o nosso cérebro, ele é plástico, né? Tem a neuroplasticidade, que vai criando novos caminhos neurais conforme você vai repetindo ou fazendo, praticando alguma coisa, você vai aprendendo novos caminhos. Então, tem a possibilidade de sempre aprender. E quanto mais você faz esse treino de colocar algo bom em cima daquele algo negativo, você vai começando a criar outro caminho e apagando esse. É a mesma coisa quando tem aqueles caminho de trilha. Quanto mais você caminha na mesma trilha, mais aquela trilha vai ficando sem mato, não vai crescendo mato, de tanto você pisotear aquele solo. É a mesma coisa, eu tô lá falando mal de mim, aquela trilha ali, aquele caminho neural, ele tá completamente solidificado, tá limpo ali, ó, de tanto que eu falo. Aí quando eu começo a criar um outro caminho, ele é mais difícil, porque ainda tá cheio de mato, então ele demora. Aos poucos eu vou lá, cada vez que eu passo lá eu arranco um pedaço de mato, né? Roço, vou fazendo, até chegar uma hora que ele vai ficar limpo de novo. E aquele outro lá, já que eu não tô passando mais naquele, de vez em quando passa, né, no início. Mas passa menos, porque você tá passando mais no novo caminho. Então vai chegar uma hora que vai começar a nascer de novo mato lá. E aquela trilha vai ficar abandonada.
porque você já tá começando a andar na outra trilha. Então, assim, é importante não desistir. Por favor, entenda isso, não desista, não faça igual a mim, que ficou 2 anos, no vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não desiste, fale, mesmo não acreditando, que vai chegar uma hora que você vai acreditar. Eu falo isso por experiência própria, porque eu comecei a acreditar e agora eu sinto, eu consigo sentir, eu consigo, cara, sentir uma emoção maravilhosa quando eu falo que eu sou capaz, que eu consigo, que eu sou valiosa, que eu tenho valor, que eu sou útil. Então eu quero muito que você faça isso. Comece a observar os seus pensamentos, você que ainda não começou. Quem já começou, beleza, tamo junta nesse caminho maravilhoso. E você que ainda não começou, que tá aqui assistindo esse vídeo, comece a observar seus pensamentos. E eu também tô junto com você, tá? Pode mandar mensagem, a gente conversa, eu tô super aberta, porque eu sei que esse caminho muitas vezes é solitário é um grande desafio esse caminho. Mas eu tô aqui e se você precisar de ajuda, conte comigo. Então, observe seus pensamentos, esse é um exercício maravilhoso. Começa a observar o quanto você fala mal de você. Começa a observar quais são os medos mais recorrentes que você tem, as frases que você mais fala de você, quais são as críticas que você mais fala de você, quais são os seus julgamentos que você mais fala sobre você. Começa a anotar tudo isso para você ter ali uma clareza do quanto você fala mal de você. E aí, quando você tem essa clareza, começa a ter consciência do quanto você fala mal de você, você pode começar a fazer o inverso. Porque todos os pensamentos, né? Nosso diálogo interno, ele tanto pode nos destruir, como ele pode nos fortalecer. Então, cabe a nós fazer essa escolha. E assim que você tomar consciência que você está tendo pensamentos destrutivos, você começa a escolher ter pensamentos que vão te fortalecer, que vai te dar frutos prósperos, né? Não frutos ruins, podres. Que agora não dá mais, tá? No ano que nós estamos, no século que a gente tá, não dá mais para ficar falando mal sobre a gente tem que mudar esse padrão, né? Isso vem de muito tempo atrás. Agora, no século que a gente tá, na mentalidade que nós temos, né? A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, da nossa vibração, porque isso também, né? Todo esse diálogo interno abaixa a nossa frequência, baixa a nossa vibração e a gente perde a nossa proteção, porque a gente está muito protegido quando a gente está com a frequência alta, que com a frequência alta, caraca, não tem doença, não tem estresse, não tem nada disso, a gente está super bem. Com a frequência alta a gente está bem, é saudável, é saúde, é vitalidade. E isso tem tudo a ver também com nossos pensamentos. Se nosso diálogo interno for positivo com a gente mesmo e também com os outros, a nossa frequência vai estar super elevada e a gente vai estar super protegido. Então, é isso que eu queria falar, que isso para mim está sendo incrível, de saber que funciona, que hoje em dia eu já consigo falar bem sobre mim e visualizar e sentir, e isso realmente muda a minha frequência. Eu tô conseguindo manter minha frequência muito alta, porque antes, no início, minha frequência era... ficava ali entre 200, 250, depois foi aumentando para 300. Agora eu já consigo manter a minha frequência entre 400 e 600. E aí eu já consigo perceber hoje em dia, porque agora, né, com treino, quando ela baixa de 400, eu já percebo. E eu já falo, ops, peraí que eu preciso fazer aqui, elevar meus pensamentos, elevar minha vibração, porque eu quero ficar ali entre 400 e 600 e para aumentar, né? Elevar a minha frequência. Então, é isso. Beijo para você. Qualquer coisa, escreve aqui nos comentários. A gente, né, estou junto com vocês. E que vocês precisarem de mim, pode contar comigo.